Querido Pai Universal, voltamos nossos corações a Ti, reconhecendo a Tua infinita sabedoria e amor, e buscando a Tua luz e a Tua paz nesses momentos tão confusos. Pedimos por aqueles que estão doentes, que eles possam sentir o toque curativo do Teu amor e a força renovadora da Tua presença. Que suas almas sejam confortadas e que todos encontrem esperança e recuperação em meio às suas tribulações. Intercedemos por aqueles que passam fome e necessidade, que eles encontrem mãos amigas e corações generosos dispostos a compartilhar e a servir, e que a justiça e a compaixão prevaleçam em todos os lugares. Rezamos pelos que vivem em territórios de guerra, pedindo que a tua paz possa descer sobre eles, acalmando os corações e guiando as nações para a harmonia e compreensão. Que o amor divino possa triunfar sobre o ódio e a violência, trazendo uma nova era de reconciliação e fraternidade para que um dia possamos viver em luz e vida. E nos lembramos também de todos aqueles que sofrem injustiças, que possam encontrar em Ti a força para resistir e a esperança para continuar. Que todos os seres humanos possam reconhecer a fraternidade universal e a paternidade divina, vivendo em harmonia e amor, conforme os ensinamentos que nos deixastes através do nosso amado Jesus. Pai de infinita misericórdia, se for da vossa vontade e não for incompatível com o nosso crescimento espiritual, escuta essa nossa prece e fortalece-nos na fé e no serviço aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Bem, muito obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Muito boa noite, bem-vindo a todos. Vamos então começar a nossa leitura de hoje. Nós estamos lá continuando o documento da leitura da crucificação de Jesus. Desculpe. Precisamos então de alguém que faça a leitura para nós aqui. É o documento 187, item 5. Posso ler? Então vai, Sussu. Muito obrigado. A última hora na cruz. Embora fosse cedo para acontecer um tal fenômeno, nessa estação do ano, pouco depois das 12 horas, o céu escureceu em razão do aparecimento de fina areia no ar. O povo de Jerusalém sabia que isso significava a vinda de uma dessas tempestades de areia com vento quente, originária do deserto da Arábia. Antes de 1 hora da tarde, o céu estava tão escuro que escondia o sol. Assim, o resto da multidão apressou-se de volta em direção à cidade. Quando o mestre entregou a sua vida, pouco depois desse momento, menos do que 30 pessoas estavam presentes ali. Apenas os 3 soldados romanos e um grupo de cerca de 15 crentes. Essas crentes eram todas mulheres, exceto 2 deles, Judá, o irmão de Jesus, e João Zebedeu, que voltou à cena um pouco antes do mestre expirar. Pouco depois de 1 hora da tarde, em meio à escuridão que aumentava e naquela tempestade furiosa de areia, Jesus começou a ter a sua consciência humana em desvanecimento. As últimas palavras de misericórdia, de perdão e de conselho tinham sido ditas. O seu último desejo a respeito de cuidarem da sua mãe havia sido expresso. Durante essa hora de proximidade da morte, a mente humana de Jesus recorreu à repetição de muitas passagens das escrituras hebraicas, particularmente os Salmos. O último pensamento consciente do Jesus humano esteve ocupado com a repetição, na sua mente, de trechos dos livros dos Salmos, conhecidos agora como o 20º,
o 21º e o 22º salmos. Embora os seus lábios frequentemente se movessem, ele estava muito fraco para proferir as palavras dessas passagens, que ele sabia de cor tão bem e que passavam pela sua mente. Umas poucas vezes apenas, aqueles que permaneciam ali captaram alguma articulação, tal como: Eu sei que o Senhor salvará os seus ungidos. A tua mão encontrará todos os meus inimigos. E, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não teve nem por um momento a mais leve sombra de dúvida de que tinha vivido de acordo com a vontade do Pai. E jamais duvidou de que estava agora entregando a sua vida na carne de acordo com a vontade do Pai. Ele não sentia que o Pai o houvesse abandonado. Estava meramente recitando para a própria consciência em desvanecimento muitas das Escrituras, e entre elas esse salmo, o 22º, que começa por: meu Deus, por que me abandonaste? E aconteceu que essa foi uma das 3 passagens ditas com clareza suficiente para ser ouvida por aqueles que permaneciam perto dele. O último pedido que Jesus mortal fez aos seus semelhantes aconteceu por volta de 1h30 da tarde, quando, por uma segunda vez, ele disse: Tenho sede. E o mesmo capitão da guarda novamente umedeceu os lábios dele com uma mesma tampa esponjosa umedecida com o vinho acre, comumente chamado de vinagre naqueles dias. A tempestade de areia tornou-se mais intensa e os céus escureceram-se fortemente. Os soldados e o pequeno grupo de crentes ainda permaneciam ali. Os soldados acocoraram-se perto da cruz, apertando-se para proteger-se da areia cortante. De onde estavam, a mãe de João e os outros observavam à distância, de um certo modo abrigados sob a rocha saliente. Quando o mestre finalmente deu o seu último suspiro, ao pé da sua cruz, estavam presentes João Zebedeu, o seu irmão Judá, a sua irmã Ruth, Maria Madalena e Rebeca, que vivera em Séforis. Era um pouco antes das 3 da tarde, quando Jesus, numa voz mais elevada, gritou: Está acabado. Pai, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. E depois de dizer isso, inclinou a sua cabeça e abandonou a luta pela vida. Quando o centurião romano viu como Jesus morreu, ele bateu no peito e disse: Este foi de fato um homem reto. Verdadeiramente deve ter sido um filho de Deus. E desde aquele momento ele começou a crer em Jesus. Jesus morreu com nobreza, como tinha vivido. Ele admitiu sem reservas a sua realeza e permaneceu senhor da situação durante esse trágico dia. Caminhou voluntariamente para uma morte ignominiosa, após haver provido a segurança dos seus apóstolos escolhidos. Soube conter, em sabedoria, a violência encrenqueira de Pedro e providenciou para que João pudesse permanecer junto a ele até o fim da sua existência mortal. Revelou a sua verdadeira natureza ao sinédrio assassino e lembrou a Pilatos a fonte da sua autoridade soberana, como Filho de Deus. Ele partiu para o Gólgota, carregando a viga da sua própria cruz, e terminou a sua auto-outorga de amor, entregando o seu espírito de aquisição mortal ao Pai do Paraíso. Depois de uma vida assim e de uma tal morte, o mestre poderia apenas dizer: está acabado. Como esse era o dia da preparação, tanto para a Páscoa quanto para o sábado, os judeus não queriam esses corpos expostos no Gólgota.
E por isso foram a Pilatos pedir que as pernas desses três homens fossem quebradas e que fossem despachados, sendo tirados das suas cruzes e jogados no fosso dos criminosos antes do pôr do sol. Ao ouvir esse pedido, Pilatos imediatamente enviou três soldados para quebrar as pernas deles e despachar Jesus e os dois bandidos. Quando esses soldados chegaram ao Gólgota, conseguiram fazer o que lhes havia sido pedido, porém, apenas com os dois ladrões. Para uma grande surpresa deles, Jesus já estava morto. Entretanto, para certificar-se da sua morte, um dos soldados cravou a sua lança do lado esquerdo. Embora fosse comum que as vítimas da crucificação permanecessem vivas na cruz por até 2 ou 3 dias, a opressiva agonia emocional e a aguda angústia espiritual de Jesus levaram a sua vida mortal na carne ao fim em menos de 5 horas e meia. Que triste, né? Você tá mudo. Posso falar um pouquinho? Pode. Henrique, você tá mudo. Claro. Obrigado, Sussu. Acho que eu errei. Pode falar. Posso? Então, o que me chama atenção nessa passagem aí é que, por exemplo, pelo menos muitos teólogos acreditam que Jesus era tanto dono da vida quanto da morte e que ele morreu no momento em que ele quis, em que ele diz. Está tudo consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e zup, morreu. E não sei a opinião de vocês a respeito disso, eu também não tenho uma opinião totalmente formada que seria essa a realidade. Por ele ser dono da vida e da morte, ele quis morrer ali, vou morrer agora, pronto. Pai, em tuas mãos eu me entrego. E outra cena que chama atenção é a questão da areia cortante, né? Imagine como que ficaram os corpos deles, já que todo mundo se protegia, e eles foram surrados, digamos assim, também por essa tempestade, né? Imagine, essas duas cenas que me chamam atenção. Obrigado, Helder. Não sabemos aqui, não temos como saber o que Jesus determinou ali com relação à sua própria morte. Mas eu acho que ele não interviu nisso, né? Ele esperou até que realmente acontecesse. Mas nós verdadeiramente não sabemos. É claro que ele tinha o poder para fazer isso se quisesse, mas se a gente observar a sequência dos fatos e a maneira como ele se entregou para todos esses eventos, a minha especulação seria de que ele morreu mesmo naturalmente, naturalmente eu digo, ali naquele momento, sem nenhuma outra intervenção da parte dele adicional. Mas não temos como saber isso, né? Eu acho que não. E é aquela tempestade, sim, de fato, todo mundo sabe que naquele dia mesmo houve essa tempestade, essa escuridão, a lua vermelha, etc. Um fenômeno do tempo ali, e alguns atribuem isso a um prenúncio do que estaria por vir por conta da injustiça e do flagelo do sacrifício imposto a Jesus. Mas é verdade que esse fenômeno também acontece outras vezes. Então, poderia ser esse prenúncio ou poderia ser uma coincidência do fenômeno, como foi, por exemplo,
o da estrela no nascimento, na ocasião do nascimento dele. Que eu me lembre, os reveladores não fazem nenhuma referência a isso, mas a igreja cristã realmente fala bastante que isso daí foi causado justamente pelo sacrifício feito a Jesus e, e que seria um prenúncio do castigo que se abateria sobre todas aquelas pessoas. Mas eu não me lembro dos reveladores terem feito nenhum comentário a respeito disso, exceto o fato de confirmar que houve mesmo a tempestade de areia, etc., né? Muito bem. Uma pena também que ah, tivesse sido capturado algumas poucas palavras que precederam a morte de Jesus ali, entre elas aquela frase de meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Que na verdade esse é um trechinho só de um salmo. Jesus estava, como já foi dito ali, recitando todos aqueles salmos, e poucas palavras dele foram ouvidas ou entendidas completamente. E infelizmente ouviram essa frase aí, e muita gente atribui isso a que Jesus tivesse realmente sentido ter sido abandonado pelo pai dele, coisa que de fato nunca aconteceu, né? Então, mas infelizmente foi pensado essa frasezinha aí, e isso aí se transformou para muitos cristãos numa expressão de abandono do pai com relação ao seu filho Jesus, tá? É uma pena que tenha sido assim, como assim aconteceu com vários outros eventos. É, também é curioso a gente notar o homem que reuniu tantas multidões em torno de si, fez tantos milagres, causou tanto impacto sobre tantas pessoas, depois, ali no momento da sua morte, menos de 30 pessoas estivessem ali presente, algumas por obrigação e algumas por compaixão mesmo de Jesus. Então, chama atenção a reação da multidão, das pessoas, que foram ali assistir aquele espetáculo, uma grande quantidade de pessoas, e logo depois que o espetáculo tivesse sido terminado, abandonaram o local e simplesmente se foram, né? Como a gente percebe muitas vezes nas catástrofes, nos acidentes que envolvem os seres humanos, né? A curiosidade muitas vezes mórbida das coisas e, e o desprendimento para depois se afastar completamente daquela coisa sem compaixão ou sem pensar muito a respeito daquilo. Diga lá, Roberto. Olha, o meu comentário é a respeito dessa passagem que Jesus estava recitando um salmo e os que estavam presentes ouviram ele dizendo: meu pai, por que me abandonaste? Tem como colocar na tela esse parágrafo? Tem, tem. Claro que tem, Roberto. Vamos lá. Tá aqui, ó. Meu Deus, por que me abandonaste? O meu comentário é o seguinte: eu participei de uma igreja evangélica que eles criaram toda uma história baseado nisso. Ele, a madre, ela dizia o seguinte, que essa era a noite escura da alma e que todo cristão verdadeiro
Ele passaria por esse momento em que seria abandonado por Deus e ficaria só a alma dele. É um misto da doutrina da expiação e de que ser Cristo é ser o Cordeiro de Deus, entendeu? E eu impressiono como toda uma teologia foi criada em cima de um equívoco. Porque, como o livro de Urântia revela, Jesus não tinha sido abandonado pelo pai dele, ele só estava recitando um salmo. Então, como é perigoso você sacralizar ou endeusar um livro que foi inspirado, que é a Bíblia humana, e dizer que aquilo é a palavra de Deus. Isso pode gerar muitas complicações. Esse é meu único comentário. Obrigado, Roberto. Diga lá, Sussu. É, não, tudo isso que vocês falaram, eu concordo, né? E eu queria também, uma coisa que me chamou a atenção, era do impacto que Jesus tinha nas pessoas que estavam próximos a ele, sempre, durante toda a carreira, desde criança e durante toda a carreira dele, né, de evangelização, todo mundo que chegava perto de Jesus era tocado de alguma forma, né? Muitos dos sinedristas acabaram se convertendo, Pilatos mesmo não estava convencido de que, aliás, ele estava convencido que Jesus não era, não deveria ser morto, mas ele não teve coragem de impedir isso, né, por causa dos interesses próprios deles. E ali, na hora da morte de Jesus, até o centurião romano que estava ali para executá-lo, né, reconheceu a nobreza e a bondade e a divindade de Jesus. Então, o que eu queria colocar, na verdade, é isso, né? Que esse detalhe mostra que a vida de Jesus tinha o poder, que Jesus, né, tinha o poder de converter as pessoas, inclusive na hora da morte dele. É isso. Obrigado, Sussu. Oi, Helder. Só fazendo um adendo ali do que o Roberto disse, da questão da noite escura da alma, na verdade, ela começa com um poema de São João, São João da Cruz. Se não me engano, ele foi escrito no século XVI. Até tem um livro, quem puder uma hora procurar, que se chama exatamente isso, A Noite Escura da Alma, por São João da Cruz. E ele fala exatamente do amor místico a Jesus junto de sentir sozinho ou abandonado neste mundo. É muito interessante. Obrigado, Helder. De fato, são situações, curiosas, né? A gente, na condição de humano, tem essa tendência a, a construir, ideias, construir bases, construir pensamentos, sobre coisas que são pensadas num dado momento. Isso faz parte da natureza humana, né? Então, como nós já falamos ali, infelizmente não foi capturado muito do que Jesus estava falando ali, e embora algumas outras frases tivessem sido audíveis e tivessem sido capturadas, para muitas pessoas houve o foco, a concentração em cima dessa pequena frase aí, que resultou na construção de toda uma teologia, de toda uma ideia, como já foi mencionado aí pelo Roberto, em cima dessa questão. E por isso mesmo, nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre que a gente estuda ou tem a oportunidade de ver os ensinamentos,
não só de Bíblia ou das religiões, mas também do livro de Urântia, é, existem aparentemente, e eu vou dar ênfase para esse aparentemente, algumas ideias que seriam contraditórias, mas não tem contradição no livro de Urântia, na minha opinião, embora algumas pessoas acham que ele está cheio de contradições, eu ainda não consegui achá-las, mas alguém algum dia vai mostrar. De qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado, porque a revelação é muito extensa e ela fala de coisas diferentes e aborda muitos aspectos da evolução humana. Então, não fica difícil da gente, dentro dos ensinamentos, desenvolver teorias em cima de textos que nós vamos lá e pensamos e temos aquilo como um embasamento das nossas opiniões e as nossas ideias. Muitas vezes isso está certo, mas às vezes está errado. Então é preciso muito cuidado quando a gente pensa esses textos assim e desenvolve uma teoria em cima deles, às vezes até forçando para que a coisa coincida com aqueles pensamentos que nós mesmos desenvolvemos sobre determinadas situações, né? Então, mas isso, infelizmente, é parte da natureza humana. Eu estou aqui falando desse trechinho específico, mas não é difícil a gente perceber o quanto a religião cristã se desviou dos caminhos pregados por Jesus em cima de construções humanas que tinham bons propósitos e boas intenções, mas que não deixaram de provocar uma distorção bastante acentuada dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, isso só confirma a ideia de que nós, homens, temos essa tendência a tentar justificar e embasar as nossas ideias, e muitas vezes, frequentemente, até buscando um embasamento divino para isso, né? Então, precisamos tomar cuidado com essas posições, porque nem sempre a mensagem do Pai, a mensagem dos reveladores está focada exclusivamente numa ideia ou num assunto apenas, né? Muito bem. Mas eu fico realmente entristecido de que nós tenhamos tido essa situação nesse momento da morte de Jesus, com essa confusão formada em cima das poucas palavras que ele expressou ali, que foram audíveis para todos, e que esses todos fossem tão poucos, né? Fossem tão poucos, o que permitia ainda mais que as opiniões individuais ali pudessem ser desenvolvidas, uma vez que não havia, em muitos casos, o contraditório, né? Então, chegamos aqui neste ponto com uma teologia desenvolvida em cima desse tema, como muitos outros que foram desenvolvidos, a questão da Virgem Maria e tudo mais, né? Então, só para lembrar que temos muitas situações na nossa religião cristã e na própria Bíblia, e que nem sempre refletem exatamente aquilo que realmente era o ensinamento do nosso mestre, né? Diga lá, Roberto. Olha, Henrique, o que você falou
me faz lembrar um parágrafo no documento 118. Eu vou postar esse parágrafo aqui no chat, tá? Mas ele diz assim, ó. Ele diz que a verdade é viva e que tais realidades da verdade, casadas aos fatos, transformam-se em conceitos e, desse modo, ficam relegadas ao domínio das realidades cósmicas relativas. Vocês sabem que no latim a palavra conceito vem de conceptum, que significa captar. Um conceito é algo que a nossa mente humana é capaz de captar. Então, nós estamos lendo aí a respeito de fatos que aconteceram há 2000 anos atrás. Mas a verdade viva é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está presente agora em espírito e verdade com todos nós. Só que é uma verdade viva, é uma verdade viva. Então, todos os fatos históricos e eventos que aconteceram, se a gente quiser, é, vamos dizer assim, prender a verdade nos fatos, a gente se desconecta da verdade viva presente aqui e agora. Todos os fatos do passado, eles no máximo podem se tornar conceitos captados pela nossa mente material. Mas a gente deve transcender isso e sintonizar agora com a verdade viva do nosso Senhor Jesus Cristo, unido à verdade do nosso ajustador presente agora no coração da nossa alma. Aí. Obrigado. Isso mesmo, Roberto. Muito bem. Alguém quer Eu, falar mais alguma coisa? Diga, eu, Angélica. eu queria falar uma coisinha simples. O fato de ficarem 30 pessoas só, diante daquelas multidões que estavam, eu acho que, como escureceu, ameaçou um temporal gigantesco. Então, as pessoas, eu acredito que estavam fugindo do temporal. Eu passei por um temporal segunda-feira passada, saindo da minha aula, eu tinha que enfrentar só uma quadra. Quando chegou na meia quadra, deu um temporal, meu guarda-chuva ia voar. E assim, eu fiquei inteirinha molhada, da cabeça aos pés, até dentro da meia do tênis. Então, eu acredito que as pessoas saíram naquele momento de medo de enfrentar o temporal, você não acha, Henrique? Pode ser que não também, né? Por amor a Jesus, a gente ia enfrentar qualquer temporal, né? Qualquer tempestade, assim como os mais próximos ficaram. Mas eu penso assim, não sei. Pode ser que você tenha razão, Angélica, né? A gente não tem uma fala dos reveladores retratando isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui, buscando fazer, O que é uma estava. interpretação desses eventos que, com certeza, pode estar equivocada. Mas Então, no, na semana mas passada, a gente leu que haviam mais de 1.000 pessoas, e aí os reveladores colocaram com essas palavras. Haviam mais de 1.000 pessoas para presenciar esse espetáculo sórdido. É, Pessoas que estavam lá interessadas em ver pessoas serem crucificadas em plena Páscoa. Então, ou seja, quem sobrou, as 30 pessoas que sobraram eram os soldados que estavam lá, três soldados, e o resto era a isso, família de Jesus. família. Então, aqueles que é, queriam circo foram embora. É, a própria palavra espetáculo, né? Já diz tudo. infelizmente, o ser humano gosta de circo, né? Faz parte, faz parte da natureza do ser humano, de uma maneira geral. Não são todos, mas é.
Diga, Balma. Eu vou fazer um comentário sobre a, a frase de Jesus quando ele entrega o Espírito dele, entrega a Deus o Espírito dele. Esse Espírito aí é o ajustador dele, né? E inclusive, ele esclarece isso um pouco adiante, quando ele diz que é uma aquisição da natureza, é uma aquisição da natureza mortal dele, né? Esse ajustador, inclusive, que ele entregou a Deus aí, ele é personalizado. E, se não me falha a memória, ao longo do texto do livro, esse ajustador, ele é o guia dos ajustadores que tem em Nébadon. Eu creio que tem essa observação ao longo do livro. Então, isso é o ajustador de Jesus, né? Que ele adquiriu como um ser humano, mas como ele já é um filho do paraíso, ele não precisa do ajustador, porque ele não é um ser evolutivo, né? Então, ele não precisa do ajustador. Aí ele só adquiriu porque por causa da condição humana dele. O outro é relacionado a essa questão de só ter 30 pessoas, inclusive dos 30 pessoas, a grande maioria eram mulheres, né? Só tinha o Judá como homem, os centuriões, né? E quem o acompanhava tinha o Judá e tinha o João. E entre as mulheres estava Maria Madalena, que era uma pessoa a quem Jesus tinha um grande amor e um respeito muito grande, e Rebeca, que era uma jovem, quando Jesus tinha 19 anos, ela apaixonou-se por Jesus com 17 anos. E, embora tenha sido negado por Jesus a possibilidade de um casamento, na verdade ela nunca abandonou ele, até o finalzinho. E mesmo que ela não tivesse diretamente presente, a Rebeca, ela sempre acompanhava o Jesus no paralelo, né? Sem que ele necessariamente tivesse vendo ela. Não era um acompanhamento explícito, assim. Então, eles dois ficaram com ela, as duas mulheres mais próximas de Jesus, ficaram com ele até o finalzinho. Em relação a outras questões, como o fato de ter pouca gente no sepultamento, eu considero como sendo a necessidade, aliás, o desinteresse, né, pelo fato real do que aquilo poderia representar. Assim como hoje, né, a gente faz os paralelos. Hoje, para você encontrar um cristão, eu tenho grande dificuldade de contar, né, porque é uma decisão muito profunda do ser com o Criador dele e com esse trabalho do Micael. Eu acho muito difícil encontrar as pessoas que têm essa disposição interior. Então, ele, se tivesse sido hoje, tinha lá as 30 pessoas no máximo também, de alguma forma, né? Então, eram esses três comentários que eu queria fazer. Obrigado, Balma. Deixar o Hélio falar aí depois, acrescentamos alguma coisa no que você falou aí. Vamos lá, Hélio.
Estou me batendo aqui. Seguinte, eu preciso dar uma saidinha rápida, talvez até já tenha sido comentado, mas podia pôr o 7, por favor? 7. Sim, Ok. 5:7. 5:7. Eu só menciono o parágrafo porque nós estamos no capítulo 5, né? Ah, 187, 5:7. vamos aqui. Isso. A primeira frase, como esse era o dia da preparação, tanto da Páscoa, destaque por tanto, quanto, destaque por quanto, para o sábado, os judeus não queriam esses corpos expostos no Gólgota. Eu peguei o finalzinho do comentário do Bauman com relação ao pouco número de pessoas, mas então é preciso dizer o seguinte: a Páscoa judaica tinha um dia fixo. Dia fixo, ele não era como a nossa Páscoa cristã, num domingo. Era o dia 14 de Nissan, que no ano 30 caiu numa quinta-feira. Então, na verdade, eles tinham. A Páscoa, na verdade, eram dois feriados. Aquele era uma semana de feriado longo. Feriado longo. O sábado normal de descanso e a Páscoa judaica, que era festejada também com descanso. E tanto um feriado quanto o outro eram feriados, por assim dizer, religiosos, e precisavam, e eram, não que precisavam, e eram respeitados pelo povo judeu e também pelos dominadores romanos. É apenas um destaque. Houve, então, uma circunstância muito especial que era o feriado de Páscoa e o sábado semanal. Obrigado. Obrigado, Aélio. Diga lá, Balma. Bom, esse aí que o Aéreo falou, realmente tinha um evento assim religioso, natural, humano, muito importante no entorno. Isso só reforça o conceito de que havia muito mais interesse, se essa tese prevalecer, em você valorizar essa motivação religiosa humana do que uma motivação religiosa cristã. Então, em torno dos 30, era mais ou menos, fora aqueles que eram centuriões, eram as pessoas que eram cristãs. Só tinha 30. Menos de 30, né? Quase que uns 15. Então, o fato de ter um evento religioso natural, institucional, no paralelo da crucificação de Jesus, e que isso poderia ter motivado a ida das pessoas para esse evento, significa dizer o tanto que a humanidade ainda não andou, porque 2000 anos depois, nós estamos com o mesmo tipo de comportamento. Nós estamos valorizando as religiões institucionais naturais, rezando o terço, rezando as rezas, fazendo orações exteriores, né? Quando, na verdade, a oração é interior, é a sua relação com o seu Pai dentro de você, que é a oração verdadeira. Então, esses conceitos continuam 2 anos depois, 2000 anos depois. E isso realmente é um estorvo, né, muito grande para o homem. Ser cristão realmente é uma coisa de altíssima responsabilidade, né, humana. É você e o seu Pai dentro de você, e esse trabalho que Jesus terminou aí na cruz é uma energia interior que assegura para você que o seu caminho está certo. Pela convicção interior, né? Sem misticismo, sem exterioridade, sem palavra, conversa pouca, entendeu? É decisões interiores que constroem uma nova
uma nova psique, né? Uma nova alma, baseado nos ensinamentos, principalmente dessas duas energias que estão dentro de cada um de nós. Obrigado. Bom, foi, Apenas para não perder o costume, e manter minha reputação de chato, eu gostaria de destacar duas coisas a partir da fala do Bauman. Fala dos outros eu não ouvi, então eu vou falar do Bauman. Primeiro, que a Páscoa judaica é um evento religioso. Foi instituída lá, ainda no Egito, quando os primogênitos dos hebreus foram preservados de morte, enquanto os primogênitos dos egípcios foram mortos. Então, isso é um evento atribuído a livramento divino e foi instituído como uma celebração de memória religiosa. O sábado, igualmente, faz parte do quarto mandamento, entre os 10, e para os judeus daqueles dias, e algumas religiões dos nossos dias, o sábado é um evento religioso, não é uma instituição humana, é uma instituição atribuída a Deus. Esse é o primeiro comentário. Ambos são religiosos. Agora, o Bauman lembrou bem que nos nossos dias, passados 2000 anos, ainda existem algumas discussões acadêmicas, a gente até acaba desperdiçando tempo para ver o seguinte. Pergunto, o que é mais importante para a cristandade? O Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, ou a Páscoa, celebrada em abril? Aí alguns vão dizer, é o Natal, por isso, por aquilo, é a Páscoa, que é a morte por outros motivos, porque, enfim. Para a cristandade é mais importante a morte do que propriamente o nascimento, porque o nascimento nascem crianças todos os dias, e mesmo naqueles dias nasciam todos os dias, não há nada de excepcional com relação ao nascimento de uma criança. Ainda que hajam outros que pensam diferente. Mas aí, em relação à Páscoa, que tem a ver com a morte, também há debate na cristandade, alguns entendendo que o dia mais importante é o dia de sexta-feira, quando Jesus foi morto. É ali que está o sacrifício, ali é que está a vindicação, é ali que está alguém entregando a própria vida em nome da humanidade, segundo a maioria das igrejas, segundo a totalidade das igrejas cristãs. Pois muito bem, o outro já entende diferente. Não, não é a morte. Todo mundo morre. E morreram os ladrões também. Foi só Jesus que morreu. Os ladrões também morreram. Então, morte é morte, não tem nada de especial. E outro já entende diferente, que o que conta não é a morte, o que conta é a ressurreição. Todo mundo morre, mas quem ressuscita? Seja como for, quem é que ressuscita? Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria mais um entre tantos daqueles dias e entre tantos desde então, nesses últimos 2000 anos. Seja como for, se isso é um debate acadêmico, se é um debate teológico, se é um debate de quem quer dar ocupação para a língua, tem quem faça defesa e quem faça ataque. Eu me inscrevi apenas para continuar sendo chato e chamar a atenção dos demais a partir do texto que foi postado. Grato. Oi, Aéreo. Obrigado, não quero te decepcionar. Se você faz questão de ser chato, eu vou reconhecer. Você é chato, então pronto, assim você fica feliz. Vamos lá, mas olha, é só uma Você brincadeira, não não é o podia. primeiro, não precisa se preocupar, você não é o primeiro nisso. Não, não me Seria preocupo diferente se com você isso. não reconhecesse. Obrigado. Só tô fazendo piada em cima do que você falou. Diga lá, ô Helder. Então, essa questão é muito debatida nas igrejas, a questão de qual data você
pode estar mais preparado a aceitar como válida para o teu cristianismo, mas não é o que as igrejas pregam hoje em dia. Elas dão mais ênfase na questão realmente da ressurreição de Jesus do que a morte, embora o povo, digamos assim, pseudamente religioso de uma religião instituída, procuram ir geralmente no dia da Sexta-feira Santa como uma tradição de que o nosso Jesus morreu para salvar todo mundo e que por essa celebração as pessoas então se acham, digamos assim, não a maioria, na dignidade de ter participado de toda essa celebração, né? Haja vista que na própria dia da Páscoa, as igrejas cristãs não são tão lotadas como na Sexta-feira Santa. Mas hoje em dia a pregação da maioria dos religiosos cristãos é a veneração da ressurreição de Jesus, né? A celebração, aliás, da ressurreição de Jesus. Pelo menos é isto que está tanto em catecismo de igrejas, quanto em pregações, quanto em formação de pastores. A questão da Páscoa é a festa, digamos assim, da ressurreição de Jesus. Obrigado, Helder. Foi Palma. Palma está animada, ele até pôs a camiseta hoje. Tá, Palma, está fechado o seu microfone. Desculpa. Não, apenas para pontuar a seriedade do tema que a gente trata nessas horas que nós estamos reunidos. A ressurreição não é de Jesus, a ressurreição é a nossa. A gente tem que colocar essas coisas assim bem claras, porque é tudo é o principal galardão humano. Quando Jesus ressuscitou, ele poderia fazer isso a qualquer momento, né? Depois da morte dele, ele tinha esse poder. Acontece que ele ressuscitou para dizer para nós que aquele mesmo fenômeno que ele está fazendo, promovendo, é o mesmo fenômeno que nós vamos viver. Todos nós, né? O cristão que se concentra e se dedica à religião de Jesus tem isso como uma absoluta certeza no coração dele. Então, Jesus não ressuscitou para ele, a ressurreição não é dele. A ressurreição é dele simplesmente para ele ensinar para nós que estamos aqui inconscientes, num plano material, de que aquilo que estava acontecendo com ele é o mesmo corpo, é a mesma manifestação que nós teremos na nossa ressurreição. Ou vocês têm dúvida de que vocês todos puderão ser ressuscitados? Nós temos que ter essa fé absoluta. Nós precisamos muito ler o livro de Urântia, que ele veio deixar isso assim absolutamente claro. A questão é que a gente lê pouco o livro. E essas coisas ficam meio que nebulosas. A gente tem dificuldade de associar o ensinamento do livro com o nosso processo interior, né? E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. A ressurreição é uma ressurreição de Jesus só e simplesmente para provar para nós, para demonstrar para nós que aquele fenômeno que ele está apresentando, ele aparecer depois de morto, significa dizer que ele tem um corpo, né? Vai ter uma realidade. Ele está, na verdade, no mundo moroncial, que é o para onde nós vamos.
Então, não é aquela, né, aquela observação mística da ressurreição de Jesus, como se isso fosse o fato mais relevante. Ele está querendo dizer para nós que nós temos toda a possibilidade de, em vez de ser um ser animal, próximo do animal, simplesmente mortal, nós somos seres que poderemos ser e temos o potencial para ser seres eternos. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas esse é o que está posto cosmicamente para os seres evolutivos, né? Era isso que eu queria falar. Muito bom, bom, obrigado, viu? Oi, Lília. Oi. Então, com relação à ressurreição, né? Na Igreja Católica existe uma coisa chamada assim, não é uma coisa, mas os cristãos eles fazem a via sacra, né? Uma prática dos católicos eles fazem a via sacra na quaresma. E antigamente tinha 14 estações que eles falam, 14 cenas, né? De Jesus, desde a condenação até a morte, que é lembrado nessa. Geralmente uma vez por semana eles fazem. E, recentemente foi incluída a 15ª estação, que eles falam, a 15ª cena, que é a cena da ressurreição. Então está mudando aos poucos essa questão, né? De não, que não para na morte de Jesus, mas vai para a ressurreição, que é onde nós devemos viver nessa esperança da ressurreição. Mas eu queria falar sobre a última frase do texto, se você pudesse colocar, Claro, Rick. posso sim, Lília. Já vamos para lá imediatamente. Está aqui. Então, ali fala assim, né? Que Jesus, ele morreu numa opressiva agonia, ou devido, né? Essa opressiva agonia emocional e aguda angústia espiritual. Primeiro, levaram Jesus à morte, a sua vida mortal na carne, ao fim, em menos de 5 horas e meia, porque a princípio eu entendi que quando Jesus, quando ele foi, mesmo quando ele estava ali, indo, né, para o Gólgota, ele estava, e depois que aquele anjo deu forças para ele ali, né, ah, quando ele pediu a Deus que afastasse, né, que se fosse da vontade de Deus, que ele não sofresse, né, aquela morte na cruz. Mas depois que ele viu que ele ia sofrer mesmo, que ele ia ter a morte na cruz, veio um anjo e deu forças para ele. E ele ficou assim, mas não tranquilo, mas ele estava bem. Então, o livro fala que ele estava aceitando ali e fazendo aquele sacrifício, entre aspas, por amor, né? Estava fazendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Mas aqui fala em opressiva agonia emocional, sabe? Então dá uma impressão muito que quando ele estava ali na cruz, né? Aquilo para ele foi. O que que vocês poderiam entender sobre essa opressiva agonia emocional e mais ainda sobre angústia espiritual? Porque o espírito, apesar de tudo, o espírito que a gente entende é o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento deveria estar com Jesus ali com ele, né? Nesse momento, dando apoio, acredito eu. Mas ali fala, deveria estar falando do Espírito de Jesus, do próprio Criador, né? Do Espírito dele. Mas eu fico pensando, que ele sentiu angústia, então o Espírito dele sentiu a angústia aguda, inclusive fala a palavra aguda,
não sei como entender isso assim, porque, né, anteriormente dizia que ele estava mais aceitando mais ali. Oi, Lilian. Ó, antes de passar para o Hélio, eu queria comentar um negócio aqui, porque também já foi comentado pelo Bauman e agora por você. E só para dar colocar uma outra interpretação nessa questão do ajustador do pensamento de Jesus. É, claro, nós ali podemos fazer inúmeras interpretações, mas o fato é que o ajustador de pensamento de Jesus já havia sido personalizado, já não habitava mais a mente de Jesus. Naquele momento, com certeza, estava acompanhando e observando tudo que estava acontecendo com Jesus, mas de fora, não de dentro, na minha opinião. Ele não estava na mente de Jesus, já desde o batismo. Eu acho que quando Jesus, ali na cruz, fala para o nosso Pai, entrega a Ele o Espírito, é, existe muita confusão entre seres humanos, as pessoas e alguns dos próprios seres celestiais sobre alma e espírito. A alma tem um componente espiritual expressivo, né? Então existe muita especulação sobre os estudantes do livro de Urântia, sobre o que teria acontecido à alma de Jesus, porque ele claramente desenvolveu a alma dele a ponto de alcançar aquela possível fusão com o ajustador do pensamento. Então, ele teria completado todos os círculos cósmicos e alcançado o ponto central desses círculos cósmicos, momento em que ele já tinha completado o desenvolvimento da sua alma. Posto que essa alma não se fusionou, e ainda permanecia com Jesus até o momento da morte dele, porque a alma não o abandonou enquanto ele esteve encarnado. Então, existe uma especulação de que o que ele estaria entregando ao Pai seria a alma dele, que a alma dele não se fusionou. E existe muita especulação sobre o que acontece com a alma desses Micaéis, para onde elas vão e o que é feito com elas. Existem algumas ideias, algumas teorias que eu não vou agora abordar aqui, mas, do meu ponto de vista, uma interpretação adicional àquelas que já foram feitas, eu acho que o que Jesus estava entregando ali era a alma dele para o pai dele. É, lembra? A alma se fusiona com o ajustador do pensamento. Ele não iria se fusionar. Mas, ora, o ajustador do pensamento é uma fração do nosso Pai. Então, essa alma, de alguma forma, tem um destino, que é o destino, que o destino é o nosso Pai, né? Então, essa que seria uma possível ideia. Com relação a essa questão que a Lilian colocou agora, realmente chama a atenção a forma como o texto está colocado, e eu, com certeza, tenho uma ideia sobre uma ideia pessoal, uma interpretação pessoal, que pode estar completamente equivocada, sobre o que eles queriam dizer com essa questão emocional e essa angústia espiritual. Eu acho que o Jesus teve naquele momento momentos muito difíceis na condição de um ser humano, material, mortal,
que, como todos os humanos na carne, é, sofrem severamente as consequências de um sacrifício como esse, da imposição de uma dor como essa, de uma humilhação como essa. Nenhum de nós gostaria de passar por isso, não por questões espirituais, senão por questões físicas mesmo. É uma coisa terrível para todos nós e não poderia ser diferente para Jesus. E, ao mesmo tempo, Jesus se debatia ali no desejo de cumprir a vontade do Pai dele. Então, e de outro lado, o desejo amoroso de continuar servindo aos homens, aos filhos dele, que também são irmãos dele, a criação dele, que a quem ele ama tanto, sabendo de todas as imperfeições dos seres humanos. Então, ele tinha, de um lado, esse amor gigantesco por todos nós, que ele mostrou até o momento da morte, tinha essa questão de atender à vontade do pai dele, tinha a questão de viver como um ser humano. Eu imagino que tudo isso, com certeza, ocasionava um efeito emocional sobre a mente de Jesus muito acentuada, muito acentuada. E eu acho que essa angústia espiritual era justamente a de perceber a pobreza espiritual que nós estávamos vivendo naquele momento, e ele se conduía daquela coisa de ver os homens com um espírito tão pobre, tão degradado, e ele, como soberano desse sistema, desejando que todos nós o alcançássemos ali. Eu acho que isso não poderia deixar de provocar ele a uma angústia espiritual. Quando para nós essa angústia é carnal, é material, essa angústia ali para ele era uma angústia espiritual, de falar, puxa vida, coitadinho dos meus filhinhos, meus pobrezinhos aqui, ainda estão tão atrasados, não conseguiram se desenvolver. Que situação nós estamos vivendo? Muitos desses aqui vão perder a sua vida. Então, eu acho que isso realmente trazia uma série, uma avalanche de emoções, de situações na mente humana e na mente divina do nosso Micael. Essa é a interpretação que eu faço dessa parte aí, mas posso estar fazendo uma interpretação equivocada, com certeza existem outras, né? Desculpe te fazer esperar um pouquinho, Aélio, mas desde a fala do meu amigo Bauman lá atrás sobre o ajustador do pensamento, eu estava aqui com uma comichão para falar desse negócio aí, e agora a Lília acabou provocando de novo essa situação. Eu não consegui me conter, não queria monopolizar, desculpe. Você é humano, todos nós temos que morder a língua a maior parte das vezes. Eu, particularmente, mordo o tempo todo. Às vezes eu estou pensando que vou ficar sem língua. Mas Mas eu você queria quer ouvir ser o. chato, pô? Não, mas eu vou continuar sendo chato. Eu gosto do Ai, Bauman, ele é ai, meu ai. conterrâneo, é cearense. Mas, Bauman, eu discordo 100% do que você falou. Você recebeu aplauso aqui, mas eu vou mostrar onde eu discordo de você. Mas antes eu queria ouvir o Roberto. Ele levantou a mão, de repente ele me poupa de falar algumas coisas. Ele não está com a mão levantada, mas Mas tudo ele bem, vamos levantou a lá. mão. Agora tá. Vamos lá então, Roberto. Olha, angústia espiritual, o ajustador do pensamento de Jesus personalizado e o Espírito de Jesus, e a questão da ressurreição, como é vista pelos cristãos. Eu tive procurando no dicionário e eu confirmei algo que um amigo muito elevado tinha me dito, que angústia significa também opressão, compressão, estreiteza de espaço. Um coração angustiado é um coração comprimido, que tem um espaço pequeno. Então, eu interpreto
que angústia espiritual Não vou mexer em nada, que do jeito que tá, vai ficar. significa que talvez Jesus ele não tivesse sentindo que o seu espírito expansivo ele estivesse assim livre, feliz, expansivo. Ele estava concentrado, estava um espaço pequeno. Outro detalhe, a gente às vezes chama o ajustador de pensamento de espírito, e na verdade ele é um espírito divino, mas alguns urantianos costumam dizer que o ajustador é mais do que espírito, e eu entendo que o ajustador é um eu divino. Ele é mais do que espírito, ele é energia, tudo divino e absolutamente unido. Eu quero dizer que o ajustador do pensamento personalizado de Jesus Cristo é um ser, é uma pessoa inteira e divina, mas o Espírito de Jesus é um aspecto da pessoa de Jesus. Então, quando Jesus diz na cruz, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, ele estava falando do espírito dele, de Jesus Cristo. Essa é a minha interpretação. Nós, seres humanos, também temos um corpo, uma mente, uma alma, um espírito com um novo nome e um eu divino ajustador do pensamento. Nós também temos um espírito. E o meu último comentário a respeito da ressurreição, muito baseado no que o Helder falou. Helder, irmão Helder, é um conhecedor. Eu agradeço. Ele observou que hoje em dia os cristãos mais esclarecidos, eles dão mais importância à ressurreição que à morte. A Lilian falou algo que eu não sabia, que as 14 estações da cruz que terminavam com a morte do corpo terreno de Jesus, agora elas se estendem para a ressurreição do nosso Senhor. E eu lembro de uma ordem religiosa chamada Os Beneditinos. É uma das congregações cristãs da Igreja Católica mais antiga, os Beneditinos. Aqui em Brasília, onde tem o seminário R. Mater, do lado tem o Mosteiro dos Beneditinos. E nos Beneditinos não aparece Jesus na cruz. Na capela aparece Jesus ressuscitado de braços abertos. Os beneditinos são uma das ordens mais antigas da igreja. Eu acho que os primeiros séculos eles já surgiram, e no altar da igreja simples dos beneditinos é Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. E como o Bauman falou, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe a todos nós a alegria de que a vida pode continuar. Isso é o mais significativo de tudo, que nós temos uma alma e que a vida para nossa alma pode continuar. Essa é a alegria, esse é o grande consolo e esperança diante do falecimento do nosso corpo humano terreno. E nós temos uma alma que pode continuar a viver. E é nesse ponto que eu volto ao entendimento da diferença de estudar fatos e eventos do passado e viver a presença do Espírito da Verdade de Jesus Cristo agora, presente com cada um de nós. É verdade, embora os olhos espirituais da nossa alma ainda não estejam abertos, agora, enquanto a gente está estudando, eu tenho convicção que a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito da Verdade dele, está
confraternizando agora o nosso, digamos assim, Espírito Divino ajustador do pensamento e com a Mãe Espírito Santo agora. Isso é verdade viva. Não é um conceito relativo a fatos passados ou presentes, fatos físicos, materiais. É uma verdade viva, presente agora. Só de pensar nisso, só de pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo está ouvindo cada uma das nossas palavras, eu fico emocionado, só de pensar. Obrigado, Roberto. Diga lá, Hélio. Ouvindo o Roberto, eu perdi mais da metade do meu entusiasmo para falar o que eu queria dizer. Mas já que eu Ó, então, levantei a mão, não, eu vou falar assim mesmo, Roberto. Eu não fico emocionado tão fácil, mas de fato aumentou a minha não, eu ia convidar ele para percepção, falar mais um pouco. aumentou a minha percepção que eu não tenho jeito, eu sou fora da casinha mesmo. Mas eu vou falar. Eu fui católico desde que nasci. Meus pais e minha família toda são de católicos, então eu tenho ainda convivência a partir dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, enfim, que já são todos adultos, casados e católicos. Eu tenho uma certa convivência, mas não posso falar da Igreja Católica desde que eu deixei de ser membro há pouco mais de 20 anos. Mas o que eu aprendi na Igreja Católica, é isso que eu quero dizer ao Bauman, é que Jesus veio para redimir, para expiar, para vindicar os pecados da humanidade. E que ele deveria, a exemplo da tradição dos hebreus, derramar o próprio sangue, assim como sacrificavam animais no templo, como sacrificavam animais no deserto. Era preciso, mas não podia ser um sangue de animal, tinha que ser um sangue de um ser como Jesus. O seu sangue, o meu, não serviria. Da humanidade inteira junto não serviria. Teria que ser um sangue especial. Teria que haver uma vindicação, uma expiação. E Jesus então passou a ser Salvador, porque ele veio entregar a sua própria vida em nome dos seus filhos amados, em nome da humanidade. Esse é o conceito básico que sustenta toda a estrutura dogmática da igreja, e não apenas da igreja católica. Ou seja, há um consenso entre as religiões cristãs de que Jesus veio salvar a humanidade pelo seu sangue, pela sua morte. Então, aí existe a cerimônia que a Lili, eu que eu me distraí aqui, porque eu estou com um profissional trabalhando na minha casa nesse horário ainda, e eu estou meio dividido, então não acompanhei muito direito. Mas o que eu percebi, aonde a Lilian falou, é que tem a cerimônia, aqueles 12 eventos, que virou 14, que virou 15, mas o foco tem a ver com o sofrimento de Jesus, tem a ver com todas aquelas estações, para destacar de um modo contundente, quem tem preguiça de ler, quem tem preguiça de ouvir, vê essa cerimônia católica e diz assim: rapaz, o cara realmente ele morreu por mim. E não apenas morreu, ele sofreu muito, 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 muito mesmo. Olha que coisa! Então, a maior parte dos cristãos, vendo aquele Via Sacra, eu estava esquecendo o nome, Via Sacra, vendo aquela Via Sacra, qual é o foco? Pode ter mudado nesses anos que eu deixei de ser católico, mas eu fui 45 anos católico e cresci dentro da católica e fui um católico praticante muito atento nos rituais. Eu gosto de ritual, por isso que eu entrei na maçonaria. Quer dizer, gostava. Depois que saí da maçonaria, depois que entrei na maçonaria, deixei de gostar dos rituais. Mas, enfim, eu gostava dos rituais. Mas aí é o primeiro ponto. Da minha fase católica, da minha fase cristã, o foco era a morte. O foco era a, o sangue. O foco era dar a própria vida para a humanidade. Aí mudou, pelo que eu entendi aqui, mudou o conceito. Não, o foco não é Jesus morrendo,
não é o Jesus entregando a própria vida, não é Deus reivindicando um sangue especial, porque qualquer sangue não servia. Os sangues animais não serviam, tinha que ser o sangue do filho dele. Bom, mas o foco era a morte. Aí Jesus ressuscitou no terceiro dia. Que legal, que bacana. Provou para todo mundo que ele era realmente Deus, não era qualquer um. Mas ainda assim, mesmo hoje em dia, segundo os meus parentes, Jesus é Salvador porque morreu, porque entregou seu sangue. Então, o foco não tem a ver com ressurreição. Isso, para mim, é narrativa que mudou desde o tempo que eu fui católico. Agora, vamos para o livro de Urântia. O Bauman também falou no livro de Urântia. O que acontece com o livro Urântia? Coloca tudo isso como conversa fiada. Jesus não veio aqui para derramar sangue. Jesus não veio aqui para fazer expiação. Jesus não veio aqui para salvar a humanidade disso. Jesus veio para cumprir um mandato, um procedimento, um protocolo que lhe daria autonomia sobre o universo local que ele criou. Oh, mas isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quem falar que é a mesma coisa está equivocadíssimo. Tá muito que ou não sabe da Bíblia ou não sabe do livro de Urântia, ou está querendo confundir, misturando os dois. Não é a mesma coisa. Pronto, contestei o Bauman, não concordo com o que ele falou a respeito da morte de Jesus relacionada aos ensinamentos da Bíblia, e também não concordo com a morte de Jesus relacionada com os ensinamentos do livro Urântia. Agora vamos lá para o que trouxe a Lília. Por favor, põe a última frase, por favor. O Eu vou ler Roberto de falou novo. pouco. Vou falar de novo. Embora fosse comum que as vítimas da crucificação permanecessem vivas na cruz por até 2 ou 3 dias. Pois muito bem. Aqui não está escrito que essas vítimas eram sacrificadas na cruz numa sexta-feira que antecedia um feriado judaico, que antecedia um dia que eles não faziam nada por nada. O sábado deles era um sábado rigoroso, muito rigoroso. Por que que eles iam correr o risco que o sujeito morresse na cruz no sábado? Então eles teriam que fazer algo que ia simplesmente destruir a prática e o protocolo do sábado. Aqui está dizendo, embora fosse comum, eles temiam ter que fazer alguma coisa no sábado. E aqui não está relacionado no começo da frase especificamente a Jesus. Mas vamos falar de Jesus. Nós acabamos dizendo antes que aquela semana foi uma semana hiper especial. Era uma semana de feriado prolongado, o feriado da Páscoa, que não aconteceu no sábado, porque dia 14 de Nissan, cada ano é um dia diferente. Mesmo com o calendário judaico não ser parecido com o calendário dos nossos dias, que é o gregoriano. Mas, enfim, não caía no mesmo dia da semana. E naquela semana em particular, caiu numa quinta-feira. Ou seja, é feriado na quinta e na sexta, o que nós chamamos de feriado prolongado. Mas continuando, a frase que a Lilian trouxe. A agonia emocional e a angústia espiritual de Jesus já vinha desde que ele foi aprisionado, desde que ele sabia que seria morto, desde que ele se despediu dos apóstolos. Então, a situação, eu não sou psicólogo, mas eu imagino que a antecipação da morte, às vezes, é pior do que a própria morte. Muito pior, porque você fica imaginando tanta coisa. Mas, enfim, o ponto central não tem a ver com o que Jesus estava sentindo, deixando de sentir, na medida em que a situação que ele estava vivendo é mais do que aceitável ele não estar de boa. É muito aceitável que ele não estivesse de boa. Então, não tem a ver com o que Jesus sentia ou deixava de sentir, que aqui sugere, pelo menos nos comentários, que Jesus disse assim: olha, eu já sofri que chega, já estou nesse estado aí lastimável, minha angústia está extrapolando. Então, me leva, me mate, me expire. Não falou nada disso. Claro que também não deixou de falar, eu posso especular como outro qualquer,
Mas, enfim, não tem a ver com Jesus, tem a ver com o fato de que os judeus poderiam esperar a próxima semana, ou seja, já que era uma semana especial, podia esperar aquela semana, deixar Jesus aprisionado e pendurá-lo no madeiro na semana seguinte, sem essa urgência que o feriado e o sábado estavam impondo. Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que eu falei mais do que eu queria. Obrigado. Nada, diga lá, Bauman. A réplica, tréplica. Não, não é uma tréplica, não. É simplesmente uma observação para que vocês possam, para que a gente, né, nós possamos entender a dificuldade de superar as religiões que são institucionalizadas, né? Porque a gente, essa questão do conceito de que Jesus veio para remir o nosso pecado, isso é uma coisa completamente superada, né? Isso é uma coisa que está dentro da religião católica e muito especialmente distribuída em outras seitas ditas cristãs. Eu estou falando é de cristão, eu não estou falando de pessoas que seguem as religiões institucionais. Pessoas que seguem as religiões institucionais, elas estão submetidas ao seu arcabouço teológico, ideológico, conceitual, né? Por que é que em 2003 eu joguei tudo isso fora? Porque você cresce à medida que a sua religião cresce, né? Você não tem a escolha individual, você não tem a volição de fazer as suas escolhas e as suas decisões interiores. Então você fica sempre, a gente observa isso, né? A gente está sempre fazendo referência ao que a família falou, os parentes falou, né? Aos que as pessoas que estão no seu entorno falou, a sua vida passada nessas instituições. Isso aí é uma coisa que eu fico até mesmo assim sem compreender como é que a gente pode permanecer nesses estágios tanto tempo, né? Porque para nós que temos a possibilidade de ter um instrumento tão esclarecedor como o livro de Urântia, porque para mim ele realmente é um evento que veio como uma grande lanterna esclarecer isso, e ele esclarece. Quase que não fica nada por dizer, né? Mas isso aí tudo é coisa do passado, né? Nós temos que ter uma, como eu já fiz esse exemplo, né? Ter assim uma lixeirazinha ali do lado, proporção que vai superando essas instituições e esses dogmas, né? E essas limitações, né? Vai amassa aquele papelzinho que foi tão importante na sua vida, como um princípio de vida mesmo, né? Uma rota de vida, amassa e joga no lixo. A gente passa muito tempo apegado a essas religiões que já estão completamente superadas. Quem superou? Jesus superou. Ele veio dizer que, na verdade, é que não precisa disso. Nada disso é preciso. As religiões, as instituições, né? Eu estava vendo agora na internet o Papa todo vestido com aquela roupa. Aquilo, do ponto de vista humano, é completamente ridículo. A grandeza dali é o homem, não é a roupa. Né? A roupa é uma coisa que o homem inventou ao longo desses tempos todos, para dar a ele uma grandeza pelo visual externo. A gente já era para ter superado isso há muito tempo. A outra coisa são as orações, né? A oração, Jesus teve muita resistência para ensinar a família dele o que era orar. A família pedindo uma oração recitada e ele querendo explicar que a oração é interior, é do homem com o pai dele.
E a turma não queria, não aceitava. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, a família dele. Aí ele ensinou o Pai Nosso, que está lá o processo, né? Ele, pelo menos potencializou o Pai Nosso como uma fonte de uma reflexão do que interiormente para o homem aquilo poderia representar. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. É isso que nós temos que fazer internamente. Então ele ensinou uma reza exterior. E hoje nós estamos repetindo as rezas exterior, né? Então, essas coisas que nós compreendemos que precisa de muito tempo para a gente ir compreendendo e ir mudando, mas é preciso muito interesse, né? Nós estamos muito apegados ao que é ao velho. O velho é o que Jesus pediu para esquecer e procurar o novo. O novo é a religião dele. E a religião dele nós não entendemos ainda. A verdade é essa. 2.000 anos depois. Mas é isso mesmo, faz parte da luta. Bom, só para não perder o embalo, a questão da angústia e do sofrimento, Jesus era humano. Ele não estava ali pelo fato dele ter o status que ele tem, ele não estava ali livre de sofrimento, não. Ele era um ser humano e estava submetido a isso. E é essa a exigência da outorga dele, né? Agora, apesar disso, ele riu o ladrão bom quando o ladrão bom emitiu um sentimento dele sobre ele como um ser especial, um filho de Deus. Quando ele emitiu esse sentimento, Jesus, concordando com ele, riu para ele, nesse meio dessa confusão aí, nesse forrobodó aí. Ele riu para ele, aprovando aquela opção dele, né? Apesar da angústia que ele estava submetido naquele momento. Então, a gente querer que ele não sentisse pelo fato dele ser um Deus, é mais ou menos o que o ladrão mau solicitou dele. Já que tu és um Deus, por que tu não encerra esse papo aqui, a gente desce dessa coisa aqui e vai-se embora? Mesma coisa que ele fez. Logicamente, nós não estamos fazendo isso com a malvadeza e com a má intenção do ladrão mau. Mas é a mesma pergunta. É como, não, ele já está ali, ele é um Deus, ele não devia sofrer. É isso. Desculpe aí, o negócio é muito sério. Obrigado, Alma. Parabéns, Daniele, chegou a sua vez. Então, pessoal, vou falar aqui brevemente, mas antes de falar, eu quero deixar clara a minha intenção da minha fala. Primeiro que eu honro e respeito todos os comentários. Acho que quando a gente está reunido aqui nesse grupo, toda fala ela é válida, mesmo aquelas que eu possa julgar, ai meu Deus, que besteira, ai a pessoa. Não, eu honro até isso, até quando vem esse pensamento assim. Mas, assim, não que eu esteja dizendo que alguém falou besteira, me poupa. Estou só botando aqui um negócio para, né, poupar quem pode pegar para se ofender, né? A minha intenção não é ofensa nem nada. Na verdade, é uma curiosidade, uma pergunta que eu fiquei me fazendo no decorrer do texto, seguido das falas de todos. Eu fiquei imaginando assim, imagina que a gente pegou aqui esse livro durante aqui agora, essa leitura, e a gente desconsidera, assim, levando em consideração que o livro de Urântia é uma revelação, desconsiderando todas essas pegadas das religiões, mas na Bíblia dizia isso, mas no contexto não sei o quê, não sei das quantas falava aquilo. Se pudesse pontuar, como a gente faz um slide, que a gente cria aqueles principais pontos para não colocar o texto todo,
tipo, o entendimento que se coloca em 1 minuto, diante desse texto, qual seria a máxima, assim, do que o que isso aqui está ensinando? É só um contexto histórico, uma revelação que o livro está trazendo, e dentro dessa revelação, diante de como Cristo reagiu, tem algum grande ensinamento assim que dê para captar, para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida na carne, como humanos, que dê para colocar assim em 1 minuto de, olha, a máxima disso aqui foi isso e aquilo. Eu fiquei com essa pergunta com relação ao que foi colocado no texto. Obrigado, Daniela. Vou aguardar os demais falarem aqui, podemos voltar nisso aí depois. Diga, Yara. Quero falar de onde eu me encontro, assim, no Hum. meu desenvolvimento espiritual e como estudante aqui do livro de Urântia. Eu vejo muita coerência na forma como Jesus mostrou a passagem dele em toda a crucificação. Desde o momento em que a gente estudou ele enquanto garoto, ele foi um garoto diferenciado, mas, sobretudo, eu também tenho um olhar de que ele foi humano, ele veio através de um corpo de mulher humana, Maria. Quanta simbologia, quanta grandeza, quanto a ele ser filho de Deus, filho do homem, né? Na minha maneira de compreender, eu em nenhum momento consigo dissociar o fato dele ser Deus da experiência humana. Então, enquanto um ser humano que experimentou a experiência de vir trazer o reino de Deus, ele experimentou como um humano e eu sinto que isso tornou possível tocar a humanidade a ponto de 2.000 anos depois ou mais, nós estamos aqui estudando e muitas outras pessoas no mundo estão, quer dizer, nós estamos em contato com o que ele viveu. Então, quando ele morre na cruz e ressuscita com um corpo, né, eu acho que faz sentido para mim imaginar um corpo moroncial. Então, sim, eu acredito no sofrimento humano dele e na angústia espiritual dele. Isso não, mesmo sendo Deus, não tira dele o corpo humano. Ele teve no corpo a mostra do que aconteceria com todos os corpos humanos que estavam passando ali, por ali, que tivessem a mesma crueldade sofrida na pele. Então, assim, eu quero dizer é que é exatamente porque ele foi completamente humano é que eu percebo a divindade dele, né? Porque isso é capaz de tocar todos os outros seres humanos. Se ele passasse por ali sem ser capaz de sentir isso, ele seria superior. Assim, ele estaria mostrando uma versão, ou mesmo que não tivesse essa intenção, poderia ser visto pela humanidade de uma forma diferente de um ser humano que estivesse ali na condição dele. Agora, tendo vivido e tendo o livro aqui trazido esse último parágrafo, eu acho interessante ver isso num texto do livro de Urântia. Eu realmente, assim, eu sinto uma comunhão, uma coisa assim mais inteira de saber que nós, seres humanos, nós somos capazes de nos elevar e de ter uma evolução espiritual diante de uma experiência extrema como Jesus, mas a gente não significa que nós vamos estar eh,
imunizados. Então, é isso que eu sinto, que Jesus, ele não ficou imunizado pelo fato de ser Deus. Ele vivenciou completamente uma experiência humana, de tal forma que ele depois apareceu com um corpo morancial, que, sim, eu também acredito que é indício de que nós também poderemos ter uma experiência como essa. Não sei se teremos um corpo visível para que as pessoas possam ter assim a nossa visão, porque nós somos seres humanos, mas que nós vamos processando a experiência nesse caminho, eu também acredito. E estou falando para expressar o que eu acredito, porque quando a gente consegue evoluir como ser pensante, a gente evolui no todo, né? E a minha religião está se tornando essa religião de Jesus, que me torna possível de sentir vivamente, né, todo esse ensinamento que eu, Yara, apenas eu, Yara, estou sendo capaz de criar dentro de mim, na minha compreensão. É isso. Obrigado, Yara. Bom. Gratidão, Yara, gratidão. Oi, Obrigada. Lilian. Então, depois que todos falaram, eu cheguei à seguinte conclusão, que esse espírito é o espírito de Jesus mesmo. Que como a Yara falou e outros falaram também, e você falou, Henrique, é Jesus sofreu como um Deus e um homem, né? Que ele sofreu toda aquela opressão, aquele povo xingando ele mesmo ali, e vendo todo o sofrimento e o atraso, acho que, né, que a humanidade estava ali. Então, é o Deus, é o humano e o divino em Jesus, porque ele é verdadeiramente Deus, e verdadeiramente homem, e isso ali se expressou na cruz. E esse Espírito é o Espírito de Jesus mesmo. Interessante que eu fui procurar no livro mesmo, e da, depois do batismo, o livro fala em ajustador personalizado de Jesus. Ele não fala mais em ajustador do pensamento de Jesus, ele fala ajustador personalizado de Jesus, né? Que depois ele teve umas conversas com o ajustador, não, ali na cruz não aparece, né? Realmente que o ajustador estivesse ali, mas ele teve por ocasião de Lázaro, tudo, e ele inclusive, tem uma parte que eu vou mandar depois para o Roberto, que fala sobre ajustador, mas não vou me delongar sobre essa questão aqui. E outra coisa, a gente às vezes se admira, né, como o povo ainda não entendeu, mas hoje eu estava lendo sobre as eras dos mortais, as épocas, né, das vindas dos filhos divinos, e depois de um filho auto-outorgado, essa era, ela dura entre 10.000 anos a 100.000 anos. Isso em mundos normais, assim, né? Então, para a gente ver que nós estamos só no início. Nós estamos só no início da compreensão da grandeza que é um filho criador ter visitado o nosso planeta. Obrigada. Obrigado, Desse Lilian. auto-outorgado aqui, né? O que é mais ainda. É mais emocionante para nós e mais dignificante aqui para nós, né? É como dizer assim, nós não merecíamos tanto, mas tivemos. Isso. Muito bom. É, primeiro eu vou aqui falar um pouquinho para Daniela. Daniela, curto e grosso. A mensagem que Jesus deixou para a gente ali é: cumpra a vontade do Pai e ame a todos os seus irmãos. Curto e grosso, é isso. Foi isso que ele fez
até o último momento, durante a vida dele toda, cumprindo a vontade do Pai e o tempo todo amando aos homens como se ele fosse um pai. E eu acho que essa é a mensagem curta e grossa que a gente às vezes tem dificuldade de capturar. Eu fico feliz de ver, né? Porque também fui católico durante muitos anos, a Lívia trazendo a notícia aí da 15ª estação. Não resta a menor dúvida. Na minha época já havia uma certa exaltação com a questão da ressurreição, mas são 15 estações, né? Tem uma da ressurreição, 14 do sofrimento de Jesus, né? Isso dá o peso e a medida do que a religião coloca na cabeça dos homens, né? Mas não podemos perder a esperança de que as coisas vão se acertar. Uma outra coisa, quando a Lília falou do Espírito de Jesus ali, eu não tenho certeza se ela estava falando do Espírito de Jesus ou do Micael Espírito. O Ah, Espírito de Jesus, de Jesus. mas Jesus tinha Espírito? Sim, é como, como um ser divino, ele tinha o espírito de um ser divino, né? Como Deus. É. Como homem, ele construiu uma alma. Como Micael, ele era Espírito. Então, eu acho que o ser humano, e aqui desculpa, Roberto, eu vou contrariar, não tem espírito. O espírito que está no ser humano é o ajustador do pensamento. E o que nós podemos construir, que virá a ser um espírito, é a nossa alma. Pelo menos é isso que eu entendi ali, nos ensinamentos, né? Eu acho que é importante a gente, porque assim, para o ser humano cristão normal, existe a ideia de que nós somos seres espirituais, que nós somos espíritos. Muitas religiões, em especial o espiritismo, se baseiam em cima do espírito do homem, que é o espírito do homem que é imortal e que vai e volta e faz essa progressão e todo esse negócio. Então, o espírito que fica vagando por aqui, que fica vagando por ali e todo aquele negócio. Segundo o livro de Urante, aqui não estou querendo desmerecer nenhuma reunião, muito pelo contrário. Eu fui espírita e eu respeito profundamente todas as religiões. Mas, segundo o livro de Urântia, o homem é desprovido de espírito dele, do homem. O ajustador do pensamento é um espírito que habita o homem, mas que ainda não pertence ao homem, ainda não faz parte do homem, né? E nós vamos construir a nossa alma, que vai ser mais tarde, então, fusionada a esse espírito, e aí, então, sim, nós teremos conquistado a condição de um ser espiritual. Antes disso, não. Então, quando o Roberto se referiu à questão do espírito do homem, assim como a Lília, eu fiquei um pouco confuso com relação a essa questão. Mas o que eu entendo é que nós só teremos uma condição, um status de ser um ser espiritual quando alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Antes disso, nós não temos espírito, apesar de ser habitado por um, né, do bem. Então, isso, Sussuzinha, vamos lá. É só uma alegoria, só para, porque a gente estava falando é, da importância da morte e da vida, né? Então,
A morte de Jesus na cruz versus a ressurreição. E a ressurreição deveria ser o mais importante. Eu acho que muita gente assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu confesso que eu não consegui assistir porque era muito pesado para mim. Mas li bastante e sei que muita gente assistiu. Agora, depois de tanto tempo, o Mel Gibson está fazendo a ressurreição de Cristo. Então, acho que o ano que vem a gente vai poder ver a ressurreição de Cristo. Legal. Muito bom, Sussu. Essa Chuchu questão da também é cultura. ressurreição, é, essa questão da ressurreição, eu queria lembrar que nós fomos educados e a nossa mente foi cultivada de uma forma tal que a gente, embora tenha ouvido falar e tenha essa, essa ciência da ressurreição, na verdade, ela nunca foi corretamente assimilada por todos nós, por uma série de razões que agora não vale a pena a gente ficar. Vale muito a pena, mas nós não temos tempo para ficar falando dela aqui com muita delonga. Mas o fato de nós não compreendermos e não aceitarmos completamente e não glorificarmos a ressurreição como ela é, é que nos leva a ter medo da morte. É a que nos leva a esse tabu que está enraizado na mente humana sobre a morte. De uma forma tal que nós até temos medo de falar sobre a morte, temos até medo de discutir sobre a morte, né? De tanto que a morte nos pega de uma maneira tão profunda e tão séria, mas é justamente porque nós não conseguimos assimilar espiritualmente e dentro do nosso ser essa questão da ressurreição. Então a gente ouve falar da ressurreição, até acredita que ela existe, até acredita que vai acontecer, mas a confiança dela ainda está naquele nível do termômetro que o mercúrio está abaixo do início da escala de marcação de 34. Então, a gente realmente tem dificuldade de ter essa percepção, né? É, os reveladores nos falam quando a gente chega na era de luz e vida, chega o momento da gente fazer a fusão com o nosso ajustador do passamento, o traslado, esse negócio tudo. É uma festa, é uma celebração, né? Todo mundo fica animado, fala, puxa, mais um irmão que está indo para lá e tal. Enquanto que nós aqui bebemos o defunto, ficamos chorando, rezando, fugimos da cruz lá, já assistimos o circo, fomos embora, aquele negócio todo, né? Mas, enfim, diga lá, Hélio. Eu quero ouvir antes a Dani. Ah, bom, então tá bom. Dani, você tem o privilégio da palavra agora. Obrigada, Hélio. Gente, pois eu vou confessar uma coisa para vocês. A minha maior dificuldade de relacionamento, mesmo com familiares, é porque eu levo a morte de uma maneira tão natural que as pessoas acham que eu desvalorizo a vida. Sabe assim, essa menina deve ser suicida, ou sei lá. A pessoa pensa, associando logo a, sei lá, a pessoa que não valoriza a vida, alguma coisa assim desse tipo. Porque quando eu era criança, adolescente, pseudo-adolescente, que eu até cheguei a apanhar para frequentar a igreja católica, o meu impasse lá é porque eu ficava, mas gente, mas se Jesus ressuscitou, qual o sentido e tudo? Eu ficava meio assim, né? E aí, brincando por outras religiões também, aí você descobre que a vida não acaba aqui, tudo, aquela coisa toda. Então, assim, essa última fala do Henrique aí, Henrique, eu sei que tu não falou para mim, obviamente, falou para todos.
Só que agora eu entendi que eu tô no caminho certo, porque eu ainda tava me julgando. Eu ficava assim, gente, mas o que é isso? Porque tem gente que se afasta de mim, até familiares. Minha avó, quando eu falo pra ela alguma coisa, ela, Maria, pelo amor de Deus, pois eu quero viver até 120 anos. Que eu, sabe, assim, eu tenho umas falas assim que eu. Claro que um dia que eu passei mal, que eu tava subindo as escadas da minha casa, que eu pensei que eu ia morrer, eu fiquei com medinho quando bateu aquela escuridão. Meu Deus, eu vou morrer agora, deu um medo. Nossa, eu não sou tão corajosa assim com relação à morte, como eu prego. Mas, assim, tem essa consciência, sabe? Poxa, pode ser que não seja igual a Cristo, né? Pode ser que eu não vá no. Pode ser que eu vá dormir por alguns anos, não sei como é que vai ser, mas eu fico assim tão em paz com isso. É tão assim legal. Acho que eu tô. Não vou mais me julgar como eu estava me julgando antes. Era só isso que eu queria deixar registrado. Que bom, Daniele. Muito bom. Você não fica mais traumatizada com isso. Vamos lá, Hélio. Estou vendo que já está na hora de encerrar, vou ser muito breve. É que eu não quero deixar esse tema de ressurreição passar, se deixar com ponta solta. Eu normalmente eu não gosto de trazer textos ou conhecimento do livro de Urântia que não foi lido na reunião. Quer dizer, tem um livro de Urântia tão extenso, tem tantos parágrafos, tantos textos, tantos capítulos, tantos documentos, que trazer esses documentos, todo esse conhecimento para cá, mais confunde do que esclarece. Por quê? Para muitos é novidade. Para quem já é versado, quem é veterano, faz sentido, mas, enfim, eu evito. Mas, contrariando eu mesmo, eu vou dizer o seguinte: só no nosso universo local tem 10 milhões de mundos habitados. Nós somos um planetinha em 10 milhões. A gente tende a raciocinar ou para focar nossa análise a partir dos acontecimentos históricos do nosso planetinha. Mas a questão de ressurreição, que tem a ver com repersonalização, que tem a ver com carreira morancial, vale para os outros 9.999 planetas, ainda que não estejam completos na sua evolução. Mas, enfim, pelo menos quando a gente situa a ressurreição como Jesus foi, a ressurreição de Jesus tem uma importância tão significativa. Meu Deus, isso de ressurreição é um projeto muito maior. A gente, como disse Henrique há pouco, é que é limitado, é muito limitado. Eu confesso que depois que eu conheci o Dinântia, a morte para mim não em relação aos outros, os entes queridos, mas em relação à minha própria pessoa, eu já não tenho mais medo de morrer. Não tenho mesmo, já tenho até uma certa curiosidade, de como vai ser minha carreira morancial, se é que eu vou ressuscitar, se é que eu vou ser repersonalizado. Não que eu deseje a morte, porque eu ainda tenho muito apego por esta vida. Eu ainda tenho muito apego, tem muita coisa que eu gosto. Mas não vejo mais esse assunto do jeito que eu via antes. Ou seja, eu fui educado dentro de uma cultura que amedrontava. Nossa Senhora, amedrontava. Mas isso deixou de existir desde o livro de Urântia. E eu estou aqui trazendo informação especulativa para dizer a repersonalização e a ressurreição é coisa muito antiga. E eu estou falando só do nosso universo local. E vamos falar do superuniverso, dos 7 trilhões de planetas que não está completo. Ou seja, é uma novidade para nós, mas não é um assunto, para assim dizer, que chegou com a ressurreição de Jesus, no meu entendimento. Obrigado.